O Brasil caiu sete colocações no ranking mundial de competitividade deste ano. Agora, a gente foi para a posição 65 e esse levantamento tem 70 países. O que será que provocou essa queda, que pesou na avaliação do instituto que faz esse ranking de competitividade, que conta com a colaboração da Fundação Dom Cabral aqui no Brasil? Elis Barreto já em tela e vai nos dar todas as informações. Elis, boa noite, bem-vinda. Boa noite para você, Thaís, e para todos que nos acompanham. Segundo esse levantamento, que contribuiu para a queda do Brasil nesse ranking foram educação precária, custo de capital e problemas financeiros. Só para a gente entender, esse levantamento considera como competitividade a capacidade de um país criar e sustentar um ambiente que favoreça o desempenho das empresas, tanto públicas quanto privadas. Ou seja, a competitividade de um país reflete um conjunto de condições, como infraestrutura, institucionais e econômicas. Bom, esse levantamento, Thaís, ele considera 4 fatores principais para fazer essa análise de competitividade. A primeira é a performance econômica, a segunda, a eficiência governamental, a eficiência empresarial e a infraestrutura. E o Brasil apresentou uma piora nas 4 categorias, com destaque negativo para a eficiência de negócios, em que o país caiu 11 posições, seguida da performance econômica, em que o Brasil caiu 6 posições. Dentro desses 4 fatores gerais, eles também avaliam outras subcategorias que dividem entre pontos fortes e pontos fracos. Bom, os pontos fortes do Brasil foi o crescimento a longo prazo do emprego, o subsídio governamental, a porcentagem de energia renovável, o fluxo de investimento direto estrangeiro e também o total da atividade empreendedora em estágio inicial. Mas o Brasil teve uma maior quantidade de pontos fracos. Quais são eles? O custo de capital, o débito corporativo, educação primária e secundária. Como eu disse anteriormente, educação precária foi um dos fatores que levou a essa queda de posição significativa do Brasil, a força de trabalho produtiva, habilidades linguísticas e habilidades financeiras. Então, essa quantidade de pontos fracos travou o avanço da bom desempenho dos outros setores. Thaís, junto com o Brasil, nos 9 piores países em competitividade também estão Eslováquia, Gana, México, Botsuana, Mongólia, Nigéria, Namíbia e Venezuela. Agora, do outro lado da tabela, os 10 países mais bem posicionados nesse ranking de competitividade estão Singapura, em primeiro lugar, Hong Kong em segundo, seguido da Suíça em terceiro. O resto dessa lista é composta por Taiwan, Emirados Árabes, Dinamarca, Irlanda, Países Baixos, Suécia e Estados Unidos. Bom, Hugo Tadeu, que é diretor do Núcleo de Inovação da Fundação Dom Cabral, fez uma avaliação do porquê o Brasil saiu tão mal posicionado nesse ranking de competitividade. Vamos ouvir, Thaís. A gente tem alguns indicadores que nos saltam aos olhos quando a gente faz a leitura do nosso relatório aqui com o IMD. A primeira questão é o custo de capital. As empresas, bem como os dados pelos quais a gente tanto interpretou, dados oficiais, que a gente tanto coleta, dados brasileiros, esses dados, repito, bem como as empresas, eles trazem perspectiva que o custo de se fazer negócios no Brasil cada vez mais alto, e isso tem dificultado não só as indústrias, bem como também aquelas empresas nascentes para elas conseguirem, então, fazer dos seus negócios como a gente tanto observa. Tem um segundo indicador além do custo de capital, que é a famosa formação bruta de capital fixo. Ou seja, aquelas indústrias que gostariam de cada vez mais investir para que isso, então, significasse crescimento, atrelado ao custo de capital, elas estão dizendo que isso é um dificultador para o crescimento.